alô, minha amiga, está começando mais um programa Cidade na Rede. Muito obrigado sempre pela sua audiência, aqui o nosso encontro semanal, sempre com convidados dos mais diversos, com os temas sempre com muito conteúdo para vocês. Nessa semana estou recebendo aqui a Renata Ribeiro. Ela que é gestora na área de tecnologia e educação. Aliás, são dois temas que para muitos estão distantes, nada disso. A evolução da tecnologia, a evolução da educação tem trazido soluções benéficas para as pessoas, principalmente no que diz respeito de uma formação mais tranquila, mais prazerosa para essa criançada, para esses adolescentes desse mundão tão agitado e tão informatizado. Renata, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, para a gente poder conversar, poder falar um pouquinho do seu trabalho, que eu gosto de dizer isso assim, e não é de uma forma negativa não, é de uma forma super positiva. Você consegue levar a criançada do videogame para o ensino. Pois é. Porque normalmente o ensino estava perdendo a criançada para o videogame. Aí você falou, se eu não posso vencê-los, junte-se a eles. É mais ou menos por aí? É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então, Luciano, hoje, assim, mundialmente, tanto os Estados Unidos como a Europa, eles estão bem avançados nisso, né? E o Brasil precisa aí se mexer. Né? Então, hoje eu faço um trabalho voltado à gamificação. Essa gamificação ela pode ser do primeiro ano até o nono e possíveis atividades para o ensino médio. Então a gente fala que gamificação a gente associa um pouco às crianças, mas hoje eu já faço trabalho no ensino médio onde eles têm aula de elétrica, por exemplo, tudo dentro do gamificado, né? Então na região do Nordeste a gente está conseguindo avançar bem, o resto do país a gente tem que correr atrás, né? Mas o objetivo principal é exatamente isso, trazer o conteúdo para o mundo deles. Né? Não adianta a gente hoje falar de metodologia de 1000 anos, com a quantidade de dados que as crianças e os adolescentes hoje possuem, e querer que eles tenham engajamento. Né? Então, é bem difícil. Ô Renata, quando a gente fala, né, sobre as crianças de hoje em dia, o pessoal diz assim, eles já nascem com um chip. Essas crianças são mais inteligentes ou é uma consequência natural, quase que um instinto por conta de... por que na nossa idade a gente não mexia no celular? Porque não tinha. Exatamente. Né? Então, eu não sei se a gente talvez tivesse nascido, né, em outra época e tivesse, a gente poderia se adaptar. É mais ou menos por aí essa relação? É mais ou menos por aí. E aí, essa questão de escola, eles têm que estar muito atentos, porque como a gente não sabe qual que é o conhecimento dos pais, por exemplo, fica bem complexo, porque eles estão na frente dos pais. Então, na nossa época, a gente ouvia e tinha que obedecer. Sim. E hoje já as crianças entendem que sabem mais do que os pais. Então, acaba sendo um problema, né? Nesse sentido de ter a segurança, de como que eu vou deixar ele seguro se eu não sei nem como deixar seguro. Como que eu vou dar limite, né? Às vezes você fala assim, tira o celular daquela criança. Mas o problema é que aquele celular, às vezes, também é até para receber matéria. O professor passa coisas no grupo, tem o aplicativo do colégio. Então, o celular deixou de ser simplesmente ali uma coisa para distração e acabou se tornando uma ferramenta. Sim, sim. E na verdade, assim, Luciano, a gente, quando fala do aplicativo, a gente fala de uma classe, né? Sim. Só que a classe maior... ela não tem, assim, nenhum tipo de gestão da disciplina ou forma dele conseguir aprender mais. Então, acaba sendo preocupante, porque a base maior não tem. Então, quando a gente fala, e independente disso, o que pega mesmo é a questão de segurança. Então, assim, a instituição tem que saber configurar, deixar da forma segura. Então, essa parte de não deixar usar a tecnologia, ele acaba tendo um certo problema, porque como que você vai proibir algo que é o mundo hoje se torna isso, né? Então, hoje, nos projetos assim que a gente trabalha, o que eu já presenciei, dando alguns exemplos aqui, primeiro de tudo é formar cidadão.
Então, assim, por que formar cidadão? Porque ele tem que ter algumas regras, né? Então, por exemplo, na gamificação, quando ele está disperso, o professor manda para o início do jogo. Então, é uma disciplina. Isso, numa sala tradicional, é mais complicado hoje. Se um amigo destruir o mundo do outro amigo, ele perde ponto. Então, ele tem que se conter na emoção, senão ele está fora do jogo, né? E por ser um mundo aberto, tudo, a imaginação ali é grande. E há limites para isso? Por exemplo, esse software, né, essa ferramenta de gamificação para o ensino, ele leva conteúdo que passa desde a língua portuguesa, através de todo o seu conteúdo, toda a gramática. Ele também pode explorar atos da geografia, da história, ou mesmo entrar no mundo das exatas através da matemática. Ele tem toda essa amplitude? Tem sim. Na verdade, ele já tem vários mundos, mas nada que não impeça de criar outros mundos. E o objetivo é formar professores, para o professor colocar o conteúdo pedagógico junto com os alunos, né? Então, pensa assim, e trabalhar o conhecimento mesmo. Então, por exemplo, o professor foi dar uma aula de materiais. Aí tinha o plástico, o alumínio, o vidro. Aí quando chegou no vidro, o professor fala, ó, vão na floresta e busca areia. Aí os alunos, mas professor, o vidro não é vidro? Então, aí que é a pegada, que ele vai entender de verdade. Então, ele não é decorar ou qualquer coisa do tipo, né? Não que seja ruim, mas ele fica de forma natural, né? Então, a questão de metaverso. Então, tudo que você cria no mundo é o nosso mundo real. Então, se um professor de ciência cria uma horta, quando ele voltar na aula seguinte, o alface cresceu, o tomate cresceu, porque ele tem essa curiosidade, né, de ser a realidade mesmo, né? Então, questão, por exemplo, de química, redução de custo de materiais, porque o que você fizer de fórmula lá, ele vai explodir e que na vida real faria e ainda machucaria, né? Não que não tenha que ter, mas de repente você faz as experiências para quando for fazer o concreto ali, você está mais preciso de ter menos erro, né? Essa interatividade, ela tem recebido o apoio devido do mercado exatamente por conta desse conflito, dela sair do palpável e se tornar virtual. Eu imagino que há um investimento por conta da ferramenta, mas a médio prazo, principalmente, esse investimento ele é recompensado por conta de você não ter a queda, o desgaste do produto, muito pelo contrário, você tem no máximo uma atualização. Sim, né? Exatamente. E também a questão do aprender mesmo. Então, porque como a gente está falando de gamificar, se ele não avançar a fase, ele não chega no fim. E quando ele chega no fim, ele vai ter 9, 10. Então, o índice da escola, aquele 4 que a gente tem, que a gente sabe de toda a história, assim, no Brasil ele está bem baixo, ele já vai para um nível maior, que é o que acontece fora, né? Um outro exemplo, porque hoje o que acontece? Tem 10 anos que eu me dediquei aí à tecnologia na educação. Então, eu tenho 30 anos de mercado de TI e 24 anos em tecnologia, trabalhando ali como minha empresa, e a questão de educação há 10 anos. E nesses 10 anos, eu visitei muita escola e faculdades fora. Então, eu entendi bem o que funciona e o que não funciona, né? E uma situação que eu vivi foi alunos de 5 para 6 anos, que o professor não tinha faltado, e como é gamificado, ele já sabia o que tinha que fazer. Não é no sentido de que substitui o professor. O professor é um mentor e a falta dele não tira o direito do aluno aprender. Então, ele continua avançando ali, né? Renata, você acha que a sociedade de hoje está pronta para uma evolução quanto a isso? Porque, lógico que a gente vai cair na esfera social, há limites, mas, por outro lado, hoje todo mundo tem um aparelho telefônico. E quando eu digo todo mundo mesmo, inclusive das classes mais baixas. Sim. Às vezes as pessoas não têm um automóvel, não têm uma residência fixa, você vai em comunidades, mas o celular todo mundo tem. Por conta disso, talvez o seu trabalho ele seja mais
mais real hoje em dia para você acompanhar essa evolução da tecnologia? Sim, na verdade é o seguinte, vamos falar um pouco Brasil, né? O Brasil ele tem que ter uma virada de chave que é a partir de governo mesmo, né? De município, enfim. Mas a questão do aprendizado, onde eu faço o trabalho, toda escola, uma boa parte das escolas, ela tem um tablet ou um laboratório. Sim. Que aí é um pouco diferente, porque quando a gente fala de Estados Unidos e Europa, cada aluno tem o seu tablet, o seu notebook, mesmo sendo público, que é diferente da gente aqui, mas a escola tem um laboratório, então dá para se criar algo no laboratório, né? Então, quando a gente fala da disciplina, é exatamente tudo. Então, lá no Nordeste, no Juazeiro da Bahia, que a gente é bem forte de lá, um pessoal incrível, super engajado, algo incrível mesmo. Legal. Ali é transcrever o conteúdo pedagógico. Então, pensa assim, do 1º ao 9º ano está gamificado. Então, vou dar um exemplo. Seu filho entrou lá e... Disciplinas exclusivas ou todas? Todas. Legal. Então, assim, a professora, junto com o professor, né, vai se criando e se gamificando. Então, assim, lá hoje, por exemplo, você aperta o 5, você é teletransportado para o mundo do 5º ano. Quando você chegou no 5º ano, você escolhe matemática e você joga a fração. E aí, exatamente aquilo que está no livro, a gente transcreve para o jogo. Então, é bem isso mesmo. E o aluno consegue, como é fase, né? Então, ele joga, então ele aprende. Então, e aí, qual que é o interessante? Que o professor, ele está com a aula dele pronta. Então, o que significa? Ele vai ter tempo. Ele vai ter tempo para quê? Para ver as dificuldades do aluno. Mas isso requer também uma capacitação do profissional. Né? Tem a formação antes. Sim. Então, assim, o professor, mesmo que a gente depara muito com a questão de resistência do professor falar. Eu estava imaginando exatamente isso. Só que, assim, por incrível que pareça, tem professores até de idades que a gente trabalha, que com o tempo ele mesmo já pega, entende ali, né, a situação e o interesse. Mas tem aqueles que não têm interesse. Mas, assim, a onda agora é assim, se não tiver interesse, vai ficar para trás, porque tem que seguir. E por máximo que a gente sabe que os alunos são gamers, o professor tem que ter a gestão. Então, assim, o gerenciamento, pelo menos a coordenação do que ele quer criar, ele tem que ter. Né? Então... Porque aquele conhecimento do conteúdo, da matéria, ele é importante, mas ele hoje precisa ter uma orientação de informática, precisa ter um acompanhamento de informática até para seguir e poder orientar os alunos quanto a isso. Né? Isso mesmo. E tem a questão de colaboração e a inclusão. Então, quando você vê lá que o professor pegou a nota, porque como foi gamificado, ele tem que fazer com que todos avancem. Então, quando ele vê ali a nota, ele não sabe quem é o surdo, o autista ou independente disso, porque mesmo que o aluno tenha limitação, ele está em colaboração. Então, assim, eles ajudam. E as ferramentas, elas estão preparadas para a inclusão, né? A diversidade. Então, ou é o som que funciona, ou a visão, e por aí vai. Então, assim, até questão, por exemplo, de coordenação motora, hoje, existe recurso de fazer ações pelos olhos, mas, às vezes, situações até sem custo, mas ninguém sabe. Então, assim, falta isso, né? E boa parte desse processo, né, lógico que imagino que deve existir vários softwares, mas a ferramenta do Minecraft é uma das mais utilizadas isso hoje, mesmo. né? Hoje, na verdade, assim, o Minecraft Education, ele é a única versão, é a única solução aberta que pode ser criada e ser mexida, né? Então, e aí que você pode se adaptar a vários segmentos e disciplinas. Isso mesmo. Né? Então, assim, é o mundo real, né, levando para o virtual. Eu lembro quando eu via meu filho ele, no computador ou no videogame com Minecraft, eu falei assim, não, o que é isso? Tá fazendo casinha? Aí ele falou, não, você não sabe nada. Ele me questionava, só que você faz o mundo inteiro, você vai até onde você quiser. Eu falei, não pode ser. E aí ele começou a me orientar um pouco, e aí eu comecei a entender que a coisa... E aí ele falava assim, não, eu estou jogando Minecraft com a outra pessoa online. Sim. E eu falava, como assim? Construção de casinha, isso. Ele falou, não é. E aí é legal porque
da gente também entender, né? Poder também evoluir quanto a isso. Imagino que deve ser também uma demanda quase que diária para vocês, né? Esse impacto das gerações ali, entendendo, e até para você explicar para as pessoas a funcionalidade e que aquilo não é... Sim. Eu não estou querendo tirar a criança da sala de aula e botar ela para jogar videogame. E não é só o aprender, né? Então, por exemplo, tem escolas que ela acaba trabalhando projetos. Então, assim, o projeto de um aluno no primeiro ano, ele vai deparar com um menino do 7º. E isso daí lá fora é exatamente para preparar ele para no mercado de trabalho saber conviver com pessoas de diferentes idades. Então, onde cabe, onde que tem o respeito, enfim, né? Tudo isso. Igual na questão das crianças, lá em Juazeiro, da Bahia, eu perguntei para o menino, ele tinha uns 6 anos, e falei assim, você já jogou Minecraft? Ele falou assim, já tem há uns 3 anos. Ele tinha 6, né? Então pensa, né? Já é dessa forma. É experiente já, né? É experiente. Já tá né? Igual, por exemplo, assim, tem um menino autista nesse grupo, e tava todos os meninos em volta dele. E aí eu fui verificar por que estavam todos. E ele tinha uma atividade que a professora, ele tem uma máquina fotográfica no jogo, a professora pediu para tirar foto e anotar umas observações daquela disciplina. E esse menino, ele conseguiu tirar uma selfie. Então a atividade dele saía a atividade com um bonequinho dele. E os outros meninos não conseguiam. Então era onde ele explicou como que fazia. Então, para você ver, e a professora mesmo fala, com o tempo, como mudou a integração deles. Porque eles começam a ver, ele soube isso mais, ou puxa para meu time, e por aí vai, né? E é uma coisa que ele pode, não só no ambiente coletivo, mas também em casa, né? De interagir, Exatamente, porque é a questão da colaboração. Então, ele leva para casa, pede opinião para os pais, então existe o convívio da família, a harmonia, né? Então, e assim, a gente está trabalhando a mente, a gente está trabalhando a ocupação da mente. Então, a chance, assim, dele querer avançar na educação para depois uma profissão é grande. E tirando esses meninos, não perdendo os adolescentes da forma que a gente está perdendo hoje em dia, né? Legal. Tá bacana o bate-papo, né? Eu volto daqui a pouquinho, intervalo rápido aqui no programa Cidade na Rede. E daqui a pouco tem mais Renata Ribeiro aqui com vocês. Legal, voltando ao programa Cidade na Rede, aqui na sua LMC, dentro do nosso grande programa, com a Renata Ribeiro, falando sobre educação, sobre tecnologia, sobre inovação. Renata, falamos bastante no primeiro bloco sobre tudo isso que envolve, né, a entrada da tecnologia, mas o quanto a gente precisa também colocar limites, porque aí a gente começa a entrar em outros problemas, esses novos problemas que a sociedade tem nos apresentado, como a dependência de tela, tudo aquilo que envolve esse trabalho. Tem essa preocupação também dentro dessa atividade profissional, dessa orientação pedagógica através da tecnologia? Sim, é exatamente o que a gente comentou. Eles querem tecnologia. Mas por que a gente vai deixar as telas só para o que não é tão bom? Embora a gente sabe que tem alguns desenvolvimentos, mas por que não trazer o conhecimento, né? Então, o objetivo é esse e questão de trabalhar tempo. Por isso que o professor é gestor. Então, o professor que vai coordenar ali tempo, e ele não é para substituir nada, ele é só um facilitador, né? Não significa que o menino não vai continuar as atividades dele, né? Tanto que teve até uma situação engraçada que a professora colocou os meninos no laboratório e depois tinha que levar para a sala de aula. Ela falou assim, tive que inverter, porque eu não conseguia levar. Teve que inverter. Então, ela fazia a aula tradicional e depois levava no laboratório para uma aula de gamificação, né? Então, é tudo isso. E fora que, nesse meio, a questão de conteúdo, além dos conteúdos, ele tem toda a questão de programação, que ele vai trabalhar ali em programação em bloco, programação em Python, em JavaScript.
Então, assim, a questão cognitiva, ela está sendo trabalhada a todo momento. Então, eu acredito que quando a gente fala assim, tirar um pouco da tela, né, eu acredito que a questão de educação em casa, de tentar ver, mas a partir do momento que é um conteúdo que está agregando a questão cognitiva e o conhecimento dele, de qualquer forma ele estaria, né? Sim. Então, a gente não pode tampar os olhos. Né? Há tempo atrás, eu conversei com uma pessoa, e aí eu questionava, né, sobre o ensino, cada vez mais o próprio EAD, que tem crescido muito, e eu falei, poxa, a gente tem perdido um pouco aquela coisa da escrita. As pessoas não escrevem mais com a caneta, com o lápis, e a tecnologia cada vez mais vem fazendo com que as pessoas não tenham o hábito de escrever. E aí a pessoa falou assim, Luciano, eu concordo com você, mas por outro lado, me diga onde ela vai utilizar a escrita manual hoje. Então. Aí eu pensei, eu parei, e realmente, aí ele até brincou assim comigo assim, nem cheque ninguém mais faz. Aliás, quem lembra de ter visto um cheque nos últimos 3, 4 anos? Então, realmente, a escrita manual, por mais... E aí não dá para a gente entrar no mérito do certo e do errado. Há uma evolução da humanidade e hoje tudo que é feito através da digitação. Não existe mais bancos, os bancos estão fechando cada vez mais e mesmo assim os bancos físicos, eles são totalmente informatizados. Você pode até conversar com um gerente seu, mas ele vai o tempo inteiro ficar atrás de uma tecla, conversando com você, falando, e quando você pedir qualquer alteração, ele vai te dar um teclado. Uhum. Se você for digitar um texto, ou você digita no seu computador, no seu notebook, ou no seu próprio celular. E não tem mais essa coisa do manual. E não tem por onde você enxergar uma volta disso. Acabou se tornando meio que um hábito, eu gosto de escrever num caderno. Tá... Da mesma maneira que tem gente que gosta de ouvir o disco de vinil, que é bacana, mas se tornou um algo diferente, não é mais uma coisa de operação natural do dia a dia, né? Sim. Todo mês de janeiro existe um encontro mundial de educação, que é em Londres. E numa das conversas que a gente teve ali, eles falam que já nasceu a criança que não vai escrever. E aí ele comenta assim... que quando essa criança for maior, ou daqui a alguns anos, que possivelmente não estaremos mais aqui, eles vão ter frases como assim, nossa, eles escreviam na pedra. Da mesma forma que a gente fala, nossa, eles escreviam na pedra, é o que eles vão falar, nossa, eles escreviam com caneta, entendeu? Então, assim, vai ser isso, não tem volta. Né? Eu acredito assim, que é importante por questão de afinamento, de questão de movimento, né? De trabalhar esse lado. Mas a questão da escrita não tem volta. Né? E assim, a gente tenta aplicar, mas o futuro é esse. Isso não tem como. Né? E ele independe de classe social, de realidades. O que você tem visto, principalmente nesses congressos, você que está sempre muito antenado com o mercado do exterior, já estão até um degrau acima do que a gente tem aqui no Brasil? Ou a gente hoje caminha junto? Como é que está então, tudo na isso? verdade, assim, Brasil, em questão de Europa e Estados Unidos, está muito longe. Quando a gente fala Brasil, é Brasil total, Brasil, né? Porque, total. por exemplo, São Paulo, as capitais, imagino que possuem uma... Deixa eu até contar uma história. Eu tive um convite do Ministério, de uma pessoa que estava como secretário do Ministério há uns anos atrás, de ir em Brasília, porque eles tinham um projeto que era para mostrar que é possível pegar uma escola mais difícil que e transformar ela. E quando a pessoa viu a minha apresentação da gamificação, ele até usou essa expressão, você veio com a cereja do bolo, porque ele tinha a internet boa que eles colocaram, o computador para todos os alunos, tudo que você imaginar de tecnologia. E eles pensaram, mas o que a gente vai fazer para virar a chavinha? Não adianta ter o computador e não ter o que vai... Ler um livro, para usar livro, não muda muito do livro. A questão cognitiva de transformar, né?
A evolução do método, não somente da ferramenta. E nesse momento, foi quando eu tive o convite de ir em Juazeiro da Bahia para fazer o primeiro piloto lá. Só que assim, questão geral, ele não avança as escolas. E enquanto não tiver essa transformação, infelizmente, o Brasil não só na questão de educação, mas na questão de profissão. Por quê? Os adolescentes, as crianças estão se perdendo, não conseguem avançar depois de uns 18 anos para uma carreira, alguma coisa, porque você perdeu a parte melhor. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho em Mendonça, na Argentina, que a gente trabalhou essa parte de Minecraft e agora a gente está entrando com o STEAM, STEM, que é Science, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Então, a gente trabalha sensores e programações. Então, eles criaram lá alguns pontos turísticos, como São Paulo, Los Angeles, e tinha os pontos turísticos, eram 5 pontos, são 5 pontos turísticos. E eles construíram, no mundo lá, eles construíram, mas construíram num ponto que você consegue entrar no McDonald's e fazer um pedido, de tão preciso que eles construíram. Depois, eles... Mais um pedido real? Um pedido real lá, né? Bacana. Então, assim, de tudo funcionar, por conta do STEAM. Sim. Então, eles criaram aquelas maquetes que a gente fazia na escola, mas eles deram vida na maquete. Então, o que eles deram vida na maquete? A luz da cidade acende às 18 horas, a irrigação aqui às 7 da manhã, a cancela do trem e eles pesquisando, né, tudo o horário, tudo programação, como que faz para fazer funcionar. Então, quando a gente fala de STEAM, que hoje nos Estados Unidos e na Europa é comum, uma criança de 5 anos, ele monta, por exemplo, uma almofada que pisca. Com 10 anos, ele está trabalhando sensores de tremor de terra. Então, pensa esse menino quando chegar no ensino médio, a questão cognitiva deles, né? Então, assim, com 14 anos, eles mesmos já querem ser um jovem aprendiz, já querem fazer alguma coisa, com 16, 17, já querem estar na parte de estágio. Então, assim, se a gente pensar nessas fases, a chance do menino se perder com 18 anos é mínima. Então, assim, o pessoal fala, né, o drogado, isso, aquilo. Mas o que já fizeram o que ocuparam a mente dele no período da infância, de adolescência, para ele não estar naquela condição? Então, assim, olhando a educação geral no Brasil, não adianta falar dos drogados, não adianta falar de nada. Porque se não mudar do pequeno e o currículo dele, que eu até falo assim, como que uma escola não tem RH dentro da escola para cuidar do currículo do menino desde pequeno? Não tem apoio, né? Quando você fala dessa coisa das opções, né, e da evolução da educação no Brasil, tudo acaba passando por legislação e, consequentemente, por política. O ambiente político, e aí sem entrar no mérito da direita, da esquerda, do que for, mas o ambiente político do Brasil, ele está aberto para isso? Há interesse nisso? Porque é uma discussão, imagino, que ela precisa ser muito ampla e ela passa muito pela cadeia política, né? Sim. Tanto que, assim, em janeiro do ano passado, janeiro de 2023, foi assinado a Lei da Educação Digital. A Lei da Educação Digital, ela protege tudo isso que a gente está falando. Tudo isso. Os dados têm que estar na mão do aluno. Tudo. E nada foi feito, né? Então, assim, independente de governo, então, assim, enquanto essa lei ela não começar a realmente ser levada a sério e colocar em prática tudo isso que a gente falou, não avança, não vai avançar. Então, assim, vai investir não sei quanto em reforma na escola, deu tablet para todo mundo, mas e aí? O que mais? O que vai virar? Entendeu? Informatizar necessariamente não significa estar dentro da tecnologia, dentro da evolução que a tecnologia oferece. Exatamente. Né? Uma coisa que é importante a gente mencionar, Renata, que você tem colocado através do seu projeto a importância, mas não é nada que assim, poxa, é a ideia da Renata Ribeiro. É algo que você tem estudado há muito tempo e algo que o mundo desenvolve hoje. Sim, né? Infelizmente, uma boa parte da América Latina e Brasil
não avançou. E Estados Unidos e Europa é constante. Né? E tem um outro ponto também, viu, Luciano, que eu gostaria de compartilhar, que esse ponto eu sei que aí vai demorar mais ainda, mas só para compartilhar com vocês. Eu visitei uma escola em Seattle que se chama Tesla. Eu até falei assim, deve ser do Elon Musk, né? Eu acredito ainda que deve ser, mas eu não descobri ainda. E essa escola é uma escola que eu, particularmente, eu acredito que não tenha no Brasil, que é uma escola somente para quem quer ser cientista. Então, essa escola é um ensino médio que só entra quem quer ser cientista, né? Então, esse é um ponto. Que seria como, talvez, o ensino técnico que a gente fala aqui. Não, porque eles usam simuladores computacionais e computação quântica. Então, assim, é um negócio além. Não, eu digo, por exemplo, quando tem aquela escola técnica de, o segundo grau com contabilidade, esse aí já é uma escola específica. É que lá, essa escola em específico, o que envolve muito são os simuladores computacionais. E a gente não tem. E até surgiu uma situação, que eu vou contar assim em partes, que eu voltei assim meio indignada. Eu falei assim, nossa, nenhum aluno usa o simulador computacional de nada. Então, por exemplo, lá eu vi uma aula de química que o menino estava usando um simulador computacional para entender o porquê que aquele remédio melhorava a cabeça, não uma outra parte. Então, o simulador, né? De tudo que você imaginar. E aí eu vim com isso e fui convidada para um professor Marcelo da USP, que para trabalhar, para fazer uma ação ali com os mestrados lá na USP, para discutir sobre a lei da educação digital, que a gente não utiliza ainda. E nesse dia veio uma pessoa, um colega meu, que cuida ali da parte de física da USP, e eu contei essa história para ele, e aí ele falou, Renata, a gente pode fazer junto. Então, assim, ele tem acesso aos simuladores computacionais, e a gente está tratando isso para tentar colocar de uma forma que os adolescentes consigam ter acesso a esses simuladores. E a maior parte dos simuladores são gratuitos. Só para você ter uma ideia que é gestão mesmo, em muitos casos, né? Renata, a gente está chegando no final do programa, mas eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas, principalmente em relação ao futuro. Não é sonho, né? Não é só aquilo que você acredita, é aquilo que você está vendo, né? Exatamente. E assim, até para puxar um pouquinho, que eu falo muito na questão de profissões do futuro. Então, hoje eu tenho um outro trabalho voltado à parte de trilhas, né, de aprendizado, voltado ao mercado de trabalho, à empregabilidade. Então, pensa que hoje existe 720 mil vagas abertas, que precisa dessas certificações, que são certificações internacionais. As empresas não acham, contrata gente de fora e não tem ninguém preparando esse pessoal que tanto de gente que a gente sabe que está desempregado, muitos que têm força de vontade, mas não tem ninguém para norteá-los, né? Então, eu tenho um trabalho bem forte na questão de empregabilidade, que é transformar pessoas mesmo e a gente mudar essa faixa econômica para todo mundo estar igual, mas não igual para baixo, né? A gente tentar todo mundo ficar igual para cima, é isso. Me deixa, por favor, seus contatos, né, para os nossos telespectadores em todo o Brasil, em todo o mundo também, depois através da internet, mas para que você possa dividir um pouquinho para a gente e as pessoas conhecerem também um pouquinho do trabalho. Meu contato é 11 97745 6092 e meu Instagram é @RenataRibeiro28700. E aí, para as empresas também, tem todo o contato lá, tem tudo lá. Legal. Renata, obrigado mesmo pela participação com a gente. Obrigada. Que bom a gente falar de futuro e com um ar de prosperidade, com um ar de coisas boas, que as pessoas entendam que tem muita coisa vindo. Obrigado. Isso me anima. Obrigada, viu, Luciano? Legal. Renata Ribeiro, gostaram? Trouxe muita coisa bacana. Realmente vale a sua reflexão. O que você está fazendo para o dia de amanhã? Para a sua família? Para o seu neto? Você não tem nem neto ainda? Mas ele vai colher muita coisa do que a gente conversou hoje. Semana que vem a gente volta com muito mais para vocês aqui no nosso programa Cidade na Rede. Valeu, galera. Valeu, Brasil.